Para um novo olhar sobre a existência, para aprofundar a sua fé racional e para expandir a sua consciência. A cada reflexão, um passo adiante. A cada entendimento, mais amor e caridade. Este é o convite do Pense Nisso. Deixe a doutrina espírita transformar a sua jornada. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Caros amigos, caros ouvintes da nossa Rádio Meimei Web, mais uma vez estamos aqui com muito prazer, como sempre, para falar um pouco mais da doutrina espírita. Falar da doutrina espírita para nós não é uma obrigação, é uma dedicação que fazemos com todo carinho, a fim de que possamos fazê-la da melhor forma possível. O trabalho só é trabalho no sentido mais elevado do termo, quando é feito com amor. E é isso que nós procuramos fazer. Tendo você como nosso ouvinte, acompanhando os nossos trabalhos, contamos com a sua participação, contamos com o seu interesse e pedimos que entre em contato com a emissora pelo contato oficial da emissora para nos trazer a sua contribuição com sugestão de temas que possamos desenvolver nesse espaço que nos é concedido pela Web Rádio Meimei. Certo dia, um colega de profissão pediu uma conversa reservada sobre espiritismo. Para o espírita, isso não é surpresa. O espírita sempre espera que alguém venha lhe perguntar algo sobre a doutrina. Porque a doutrina, como todo mundo sabe, realmente ela desperta o interesse das pessoas. E dessa conversa ele disse, inclusive, que admirava muito os espíritas, principalmente pelo trabalho social que o espiritismo desenvolve e também pela assistência espiritual com que ele envolve muitas pessoas, particularmente aquelas que sofrem a perda de seus entes queridos. E que as ideias espíritas são muito interessantes, que ele realmente tinha um respeito, ao mesmo tempo admiração pelo fato do espiritismo falar muito em Jesus e pretender colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Ele diz que, pela doutrina, realmente, ele concordava com a vida depois da morte, com o despertar do espírito no lado espiritual e até mesmo com a comunicação desses espíritos. Mas ele ainda não conseguia aceitar a reencarnação. Isso também é muito comum. E o argumento dele era mais ou menos o seguinte: eu sempre acreditei que a vida tem um propósito, mas eu acredito que o sofrimento humano não ocorre apenas pela vontade de Deus, mas pela violência, pela injustiça que há no mundo, principalmente a justiça social. Mas o homem será recompensado depois desta vida, como disse Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, se eles souberem encontrar o caminho do bem, o caminho do céu, o caminho de Deus. E foi isso que Jesus ensinou. Ele frisou muito bem isso. Quem sofre muito na terra, é justo que vá para o céu. É justo que a pessoa tenha uma recompensa depois dessa vida. Essa é a recompensa que nós esperamos. E essa foi a grande revelação que Jesus trouxe, e por isso ele foi um consolador. Mas a reencarnação é meio difícil acreditar. Eu confesso que, pela disposição do meu amigo em conversar, esperava um pouco mais da argumentação dele, mas ele parou por aí. Então chegou minha vez de falar, e eu falei para ele mais ou menos isso que eu vou dizer para vocês aqui no nosso programa, esse espaço Pense Nisso, da Rádio Web Meimei. Como você pode explicar o sofrimento
e a morte de crianças recém-nascidos, inclusive os que morrem no ventre materno. Qual é o propósito de Deus? Em criar um ser que não vai viver, que vai sucumbir logo de início e não vai ter nenhuma participação, nem boa nem má, porque realmente não teve chance para isso. Como você pode falar, por exemplo, em compensação no céu para crianças que não têm consciência nem da vida aqui na Terra? Que compensação? O que essas crianças podem fazer no céu? Pergunto eu. É demais, porque Deus, que é bom e perfeito, criaria esses seres que sequer conheceram a vida, ao passo que outros a ele daria do bom e do melhor, inclusive uma vida longa, cheia de regalias. E os deficientes mentais? E os doentes mentais? Que perderam o contato com o mundo, que não encontraram essa abertura para o entendimento e a compreensão da vida. Eu pergunto, e os índios? E aqueles que, desde o início da espécie humana, nas piores condições de vida, na luta pela sobrevivência, nunca tiveram oportunidade, claro, nas condições que eles estavam, de se melhorar, de entender a vida, criaram suas religiões, seus deuses, e se agarraram a isso, porque era o caminho, era a única esperança que eles tinham. Por que isso? Porque nós aqui no século XXI, nascemos no século XXI, no século XX, XXI, temos tantas regalias, tantas facilidades, e o homem da caverna não teve nada. Nada. Será que eles foram para o céu? O homem da caverna? O troglodita? O que eles foram fazer lá? Por outro lado, caro amigo, como você pode defender a existência do inferno ou do sofrimento eterno? Onde estaria a bondade e misericórdia de Deus, criando para os desobedientes um lugar de eterno sofrimento? Se Deus é que cria os filhos, Ele criaria para o sofrimento? Onde sua bondade, onde seu amor? Deus não perdoa? O que Jesus ensinou, senão o perdão como instrumento de verdadeiro amor, até mesmo os inimigos? Se Jesus disse que nós podemos perdoar, e Deus? O perdão de Deus é infinito. Qual seria o maior inimigo nosso? Demônio? Ora, se o demônio existir, ele também é filho de Deus, foi criado por Deus, como nós. Que pai é esse que cria filhos para destiná-los eternamente ao mal, para fazer o mal, para perseguir, para fazer sofrer as pessoas inocentes? E sendo o nosso maior inimigo, o demônio não merece perdão? Jesus não mandou perdoar os inimigos? Quanto maior o erro que cometeu contra nós, maior é o valor do perdão. Logo, não é difícil concluir que a ideia do inferno, a ideia de demônio, que por muito tempo sustentou a religião porque impunham medo às pessoas, não se sustenta mais dentro de uma visão lógica, racional da vida. Porque além de contrariar a lógica, ela contraria a bondade e a misericórdia divina. Ou você acredita em Deus, ou você acredita no inferno. Além do mais, como é que Deus, bom e perfeito,
que conhece o presente, o passado e o futuro, como é que ele criaria um filho para se perder nas profundezas do inferno? Ele sabe ou não sabe do futuro de cada um de seus filhos? Criou aqui, ele já sabe, cada um que ele criou, para onde vai. Ele conhece o futuro. Ora, se ele já sabe que o indivíduo vai se perder no inferno, que não vai fazer nada de bom na vida, só o mal, por que ele criaria? Que pai humano faria uma coisa dessa? Sabendo que um filho se destinaria ao erro, ao crime, à violência. Que pai humano? Nem humano faria uma coisa dessa. Quanto mais Deus, que é perfeito, que é o Pai perfeito, segundo Jesus. De acordo com a doutrina espírita, caro amigo, Deus nos criou para a nossa realização plena. Isso é bonito. Deus nos criou para a nossa realização plena, ou seja, para a nossa perfeição. Em última instância, para a nossa felicidade. Porque Deus é bom. Ele não criaria nada para se perder. Ele só criaria seres para a felicidade. Nós é que vamos atingir felicidade. Não é Ele que vai nos dar a felicidade de graça. Se Ele nos desse a felicidade, não seria felicidade. A felicidade está em você conquistá-la com o seu mérito, com a sua luta, com o seu trabalho. Até lá resta nosso caminho da evolução, que vamos conquistando aos poucos, devagar, entre avanços e recuos, até nos reencontrar com seres inteligentes destinados ao bem. Esse caminho é difícil, claro, sofrido. Não é a vida na Terra, não é sofrida? Mas é a oportunidade de cada um crescer, de cada um desenvolver as suas potencialidades. Independente da morte, porque a morte não vai matar o espírito. Ela pode interromper uma vida física, mas o espírito continua e volta a reencarnar. Então, nem a morte nos detém o caminho da evolução. O caminho da evolução nada detém. Nada detém. Evolução. É a lei de Deus. Cada um de nós foi criado para a felicidade. Ou seja, ou em outras palavras, para a perfeição. Imagine uma pessoa que você ama. Essa pessoa que você ama, caro amigo, tem qualidades e tem defeitos. Imagine se a pessoa só tivesse qualidades. Essa pessoa que você ama. Porque você ama a pessoa independente dos defeitos dela. É como a mãe que ama um filho independente dos defeitos do filho. Mas imagine essa mãe se esse filho fosse perfeito. É para essa perfeição que ela imaginou que Deus nos criou. Veja que coisa bonita. É para essa perfeição que Ele nos criou. Apesar do preconceito que ainda existe contra a reencarnação, e existe, não há outro argumento para comprovar a bondade e a justiça de Deus. Pela reencarnação, os espíritos criados simples e ignorantes escolhem seus próprios caminhos, sempre pensando em encontrarem a felicidade. Todos nós estamos à procura da felicidade. Ninguém que existe na Terra de sã consciência procura outra coisa. Estamos procurando o nosso bem, mesmo que estejamos em caminho errado. Mas estamos procurando o nosso bem. Por Deus nos criou para o bem. Então esse impulso de procurar o bem já existe em nós. Que Deus nos criou com esse impulso, com essa vontade, com esse anseio. Então, mesmo aqueles que de início cometem muitos equívocos, e há muitos mais cedo, mais tarde, mesmo aqueles que se atolaram no erro, no crime, mesmo esses que realmente nós achamos que estão perdidos, abandonados e condenados, eles acabarão encontrando o caminho do bem e da verdade,
porque o nosso destino é Deus e nós temos muitas encarnações para nos levantarmos, para nos refazermos, para nos reabilitarmos, deixando o passado pecaminoso para trás. Veja que belo, que beleza é a doutrina espírita que ela ensina. A ideia da reencarnação é muito antiga, mas ela veio se aperfeiçoando com o aperfeiçoamento da humanidade, da população. Em 1857, ou melhor, 1857, o Espiritismo retomou essa ideia e deu-lhe um sentido mais amplo e mais profundo, através do qual nós podemos compreender o sentido da vida e as razões que podem explicar os dramas humanos. A maior preocupação do homem é o sofrimento e a morte. O sofrimento e a morte. Ora, o Espiritismo explica a morte e o sofrimento dentro das leis divinas. Entre os diversos segmentos que constituíam a sociedade judaica ao tempo de Jesus, havia um que caracterizava pelos muito saber sobre as leis dos profetas. Havia um segmento, eram chamados doutores da lei, aqueles que estudavam as leis sagradas que estavam nas Escrituras, Moisés e os profetas. A lei era o ensinamento de Moisés e os profetas. Eram todos os ensinamentos que seguiram a Moisés por vários séculos, até Jesus. Embora o nome de Jesus já fosse muito comentado pela sabedoria do Mestre e seus ensinamentos chocassem, de certa forma, com os ensinamentos da lei, havia entre os doutores alguns de mente mais aberta, que já tinham interesse em saber o que Jesus ensinava. Ele fala de outras coisas, ele dá outra interpretação. O que é isso? Nós não conhecemos. Um deles foi um homem chamado Nicodemos, que certo dia procurou Jesus e passou a questioná-lo sobre o reino de Deus. Ponto central de seus ensinamentos: o reino de Deus. Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo, disse Jesus. Mas como um homem pode nascer de novo, mestre? Questionou Nicodemos. Porventura ele poderá entrar novamente no ventre de sua mãe? Aí Jesus repreendeu. Como que tu, Nicodemos, que és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Essa passagem ela é comentada pelas religiões em geral, que negam a reencarnação, como se fosse o nascimento espiritual do homem, o renascimento do homem, a vida nova. Mas não é só isso. Isso é muito superficial. O Evangelho não disse Nicodemos entendeu a explicação de Jesus também, não fala sobre isso. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece o que significa nascer da água e o que significa nascer do Espírito, dentro da crença judaica. Para os judeus, o princípio da vida física estava na água. Vida física, ou seja, corpo. Como se pode ler desde a Gênesis, quando diz: o Espírito de Deus pairava sobre a água. Desse modo, nascer da água era nascer fisicamente em outro corpo. Ou seja, reencarnar, voltar novamente à vida terrena. Agora, a expressão nascer do Espírito, não. Significava nascer para uma compreensão nova da vida, para um despertar para novos valores da existência, para se reabilitar espiritualmente diante de todas as circunstâncias da existência. Com isso, Jesus quis dizer que nascer de novo era tanto voltar a encarnar num corpo, como despertar a alma para lavar a louça da vida, porque uma coisa depende da outra. A reencarnação contribui para o despertar da alma. Ou seja, o nascimento da água contribui para o nascimento em espírito.
As leis da vida obedecem a ciclos, caros ouvintes. Tudo na natureza vai e volta, nasce, morre, torna novamente a nascer, torna novamente a morrer, renasce. O sol nasce todos os dias e se põe no outro lado do horizonte para nascer de novo no dia seguinte. O ano que começa acaba após 365 dias. Mas quando acaba, dá origem a um novo ano e assim por diante. As estações do ano se renovam na Terra, primavera, verão, outono e inverno, para depois acontecer tudo de novo. Novo ciclo. As plantas que nascem das sementes voltam a produzir novas sementes que vão produzir novas plantas e assim indefinidamente. Como você pode perceber, a vida é constituída de ciclos. Do mesmo modo, o espírito, na sua longa caminhada evolutiva, passa de encarnação em encarnação, com intervalos no mundo espiritual, mas está sempre retornando à Terra para desencarnar novamente e assim por diante. Assim, através desse ciclo de ida e volta, o espírito vai aprendendo, vai amadurecendo para conquistas cada vez maiores no seu longo processo evolutivo. Sem a ideia da reencarnação, ouvinte, não há como entender o sofrimento e a justiça de Deus. Porque uns vivem tanto e outros morrem na flor da idade. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência. Porque uns nasceram lá na antiguidade, como já falamos, quando a vida era extremamente difícil, e outros estão nascendo agora, nesse século XXI, uma condição de conforto, de prosperidade espiritual, material. Preste atenção nesse exemplo. Sempre nós damos no livro Fundamentos da Doutrina Espírita, da nossa autoria. 3 pessoas viajam num carro, um automóvel. Acontece um grave acidente com esse automóvel. Uma dessas pessoas perde a vida no acidente. A outra sai ferida, fica com algumas sequelas, e o terceiro sai completamente ileso. Nada lhe aconteceu. Então nós perguntamos, por que destinos tão diferentes? Por que todos não morreram ou todos não se salvaram? Por que Deus teria salvado um, esquecido o outro? São questões que, sem a concepção da reencarnação, não será possível corresponder. Se a mãe daquele que se salvou disser, milagre, Deus salvou meu filho, que dirá a mãe daquele que pereceu no acidente? Que Deus esqueceu seu filho e salvou aquele outro? Por quê? Como se explica? Por outro lado, caro, além do nascer da água, há outra coisa importante, que é o nascer do espírito, que nós já falamos, né? Todos nós nascemos da água quando entramos nesta vida, mas todos nós precisamos nascer do espírito para crescer espiritualmente, aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus ensinou. É para esse despertar que estamos sendo chamados todos os dias, e é para ele que devemos nos voltar, se quisermos aproveitar melhor a nossa encarnação e conquistar o reino de Deus dentro de nós. Nossa maior dificuldade, meus caros, é nascer do Espírito. A minha, a sua, a nossa. Porque geralmente estamos muito preocupados com o aspecto material da vida. Ainda estamos muito apegados à matéria. Ainda não conseguimos vislumbrar com uma visão mais ampla, mais profunda, mais larga, a existência do Espírito, que somos nós, porque nós somos espíritos. Ainda não conseguimos nos descobrir como espíritos. Nascer do Espírito, não conseguimos. Ainda estamos apenas tentando crescer depois de ter nascido da água, ou seja, depois de ter encarnado. Dando pouco valor à educação do sentimento, ao cultivo de afeições. Quer dizer, as afeições que nós criamos e as pessoas que vivem conosco e o compromisso que temos com cada um daqueles que estão mais próximos de nós. Amar é o próximo como a si mesmo.
Nascer do Espírito é despertar para o lado espiritual da vida, para a nossa atuação no mundo, seja para levar a boa mensagem, seja para praticar boas ações. E isso vai ajudar a nós mesmos. Quem pratica as boas ações está se ajudando. Quando Jesus recomenda que façamos o bem, é para o nosso bem. Não é só para o bem do outro. É claro que vai ser para o bem do outro, mas quem vai realmente aproveitar mais a boa ação é aquele que pratica, e não aquele que recebe. Esse é o ensinamento do Mestre. Por isso que ele diz, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, não é importante você anunciar, você declarar a sua ação, você publicar. O importante é você fazer, porque o seu espírito é que vai aproveitar dessa oportunidade para crescer. Muita coisa podemos falar sobre a reencarnação. Mas por hoje vamos ficar aqui. Caros amigos, pensem nisso. Muito obrigado pela sua atenção e até uma oportunidade nova que a rádio Meimei Web nos oferece para podermos falar um pouco mais sobre a doutrina espírita. Deus os abençoe. Chegou a hora de encerrar mais um Pense Nisso com José Benevides Cavalcante. Em cada questão, uma resposta. Um novo tema te espera na próxima terça, às 9 da manhã. Se você perdeu o programa, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. E você pode nos ouvir a qualquer momento em www.radiomeimei.com.br. Se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa.